Sejam todos bem-vindos ao Fishcast, direto do IFC Brasil 2024, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a capital nacional, a região capital nacional da tilápia. E eu estou aqui tendo a honra de receber um especialista internacional no nosso Fishcast, que é o Gonçalo Santos, ele que é diretor de projetos na Hatch Innovation Services. O Gonçalo é mestre em aquicultura e tem licenciatura em biotecnologia. Seja bem-vindo, Gonçalo. Obrigado, Samara. O Gonçalo veio da Noruega, Sim, direto para o IFC Brasil. é verdade. Gonçalo, que é português, então essa nossa conversa vai ser em... Sim, eu espero que dê para entender o Com meu certeza, português. com certeza. Gonçalo, me conta um pouquinho da tua história na aquicultura, como que começou, você veio desse meio ou entrou Não, nele? não, eu comecei, como a Samara disse, eu tirei a licenciatura em biotecnologia e nessa fase já comecei a ter algum contacto com a aquacultura na parte de probióticos e da fase larvar. Fiz um período de pesquisa na Universidade de Ghent, na Bélgica. E depois achei o setor super interessante e resolvi tirar um mestrado em aquacultura na Holanda, na Universidade de Wageningen. É. E depois fiquei a trabalhar na universidade durante alguns anos, a fazer investigação, até que passei para o setor privado na parte de aditivos de nutrição animal e depois também trabalhei na Cargill em nutrição animal e neste momento estou há 4 anos na Hatch, na Noruega. Ok. E o Gonçalo, aqui no IFC Brasil, ele falou sobre tendências na aquicultura, né? Gonçalo, o que a gente aponta hoje como uma principal tendência desse setor, na tua opinião, enfim, conforme a tua experiência? Eu acho que a aquacultura temos que ter em atenção que é muito diversificada, não é? A nível mundial há diferentes sistemas de produção, diferentes espécies a ser produzida e quando falamos de tendências, e eu penso que também o palestrante que veio a seguir da FAO mencionou isso, há que ter em conta que há diferentes níveis de tecnologia a serem implementados e inovações de acordo com os diferentes métodos de produção. E então há, de facto, agora com novas tecnologias e também com a disseminação da internet e de mais tecnologias ligadas à recolha de dados, há, de facto, uma percepção na parte de tecnologia. Temos que ter em conta que há diferentes sistemas de produção, diferentes espécies, diferentes níveis de intensificação dos sistemas produtivos. E as tecnologias têm um fator em quase todos eles. Há sistemas onde a tecnologia é mais necessária e até fundamental, e sem ela a produção não é eficaz. Outros onde provavelmente a tecnologia não será tão essencial, mas ainda assim há a percepção que a tecnologia e a questão de recolha de dados e de monitorização da produção pode ajudar até mesmo as produções menos intensivas e de produtores mais pequenos. E quais são as principais tecnologias assim que você destaca nesse caminho? Neste momento há, por exemplo, na parte de alimentação, que é um grande custo na aquacultura e representa ainda um custo bastante grande em diferentes espécies e diferentes sistemas produtivos, há de facto a implementação de sistemas mais eficazes para entregar a comida, alguns deles já autónomos e alguns até que respondem a sinais dos animais, particularmente no camarão, de tecnologias acústicas, que ouvem sinais que o camarão dá quando está com a necessidade de ter mais alimento. E então esse tipo de tecnologias só na parte da alimentação, que é um grande custo na aquacultura, já podem ter um impacto bastante grande, mesmo em espécies que podem não ser de custo tão elevado e que provavelmente não vão aceder tanto a tecnologias mais avançadas, como câmaras que podem ser utilizadas em espécies marinhas, sobretudo em jaulas de mar, e que podem dar também uma visão mais eficaz daquilo que se passa debaixo d'água. Muito interessante, né? A gente poder perceber ali a necessidade do peixe através do som, com câmeras.
exato. E a gente sabe que algumas espécies, né, como é o salmão, no Chile, já é alta, a tecnologia já ajuda nisso tudo, na alimentação. Sim, Enfim. sim, neste momento, até há bem pouco tempo, a tecnologia no salmão já usava câmaras. Neste momento até já se deu um passo mais à frente. Neste momento, há uns anos atrás, e ainda em algumas situações, as câmaras dão as imagens a técnicos que estão nos wellboats, e que quando veem que a ração está a ir mais para baixo, interrompem a alimentação. Mas em alguns casos isso já é feito automaticamente. Já há câmaras que detectam os pellets da ração e que dão a informação ao sistema de alimentação que é a altura de parar quando esses pellets chegam mais ao fundo da jaula. E então já é um sistema ainda mais avançado. E nós temos várias realidades produtivas, né? Sim. Desde produções super avançadas com investimentos, né? E produtores ainda que estão de subsistência, que precisam desenvolver essa atividade. Como essa tecnologia pode ser acessível? Ou ela é? Em muitos casos não é acessível, mas há formas de a tornar acessível. E esse é uma questão em que nós vemos na Hatch, vemos diferentes formas de trabalhar com diferentes stakeholders da value chain, em que, por exemplo, envolvendo empresas de alimento que possam adquirir tecnologias e fazer o deployment nos seus clientes para melhorar a produtividade dos seus clientes e fazer com que a indústria consiga avançar. Essa é uma forma de tornar acessível. As empresas de alimento têm, obviamente, interesse em que a produção cresça, e essa é uma forma de arranjar o envolvimento de diferentes stakeholders para que esse determinado tipo de tecnologia chegue a produtores que possam não ter a capacidade de acessar essas tecnologias por si só. E nós temos outra questão também que preocupa e é fundamental na agricultura, que é ambiental, né? Sim. Estamos lidando diretamente com um recurso fundamental que é a água, e acredito que não só aqui no Brasil, como no mundo todo há essa preocupação, né? Como a agricultura pode ser sustentável? A parte ambiental é fundamental. Como a Samara disse, a aquacultura sofre de impactos ambientais também externos, e em muitos casos sofre de impactos próprios. A aquacultura pode ter um impacto na qualidade da água e afetar produtores que estão mais abaixo num rio ou partilham o mesmo lago. E então é fundamental arranjar um equilíbrio e não ir para além da capacidade que o ecossistema, em particular, onde determinados produtores estão a exercer a sua atividade comercial, não ir para além desse limite. E muitas vezes o problema é que não sabemos qual é esse limite. E as tecnologias, os sensores da qualidade da água permitem-nos, de facto, ter mais informação e dão essa informação aos produtores para poderem maximizar a sua produção sem ir para além desses limites que podem ser detrimentais. Conta pra gente um pouquinho hoje da realidade na região onde você está, que é a Noruega, né? Como que a agricultura tem se desenvolvido lá? Qual que é a realidade da produção? Sim, na Noruega, bom, a Hatch trabalha de um ponto de vista global. Temos gabinete em Singapura, no Havaí, e pelo meio na Noruega, na Irlanda, na Alemanha. E vemos que a aquacultura está-se a desenvolver de forma diferenciada em diferentes mercados. Mas na Noruega em particular há uma questão muito premente para a indústria, que é o piolho de água, que afeta o salmão, que também afeta no Chile, apesar de no Chile ser uma espécie diferente. E houve há uns anos atrás... Que é uma enfermidade. Sim, exato. É um parasita externo. E houve há uns anos uma regulamentação governamental que estabeleceu limites muito rígidos sobre o nível de infestação do piolho que o piolho pode ter. Porque o piolho não é necessariamente prejudicial ao salmão de cultivo, mas há o problema em que, se os números ficarem muito altos, o salmão selvagem, quando migra para os fiordes para desovar, pode ficar infestado com esse parasita.
E então as regulamentações criaram níveis máximos de infestação que os produtores podem ter, e são muito baixos, e então isso faz com que os produtores tenham que desenvolver tratamentos para reduzir a infestação. E obviamente o mercado também já não aceita muito bem o uso indiscriminado de fármacos, e Sim. então os produtores viram-se na obrigação de desenvolver métodos alternativos para reduzir o nível de parasita. Portanto, neste momento foram feitos níveis tratamentos mecânicos em que o salmão que sai da jaula passa por um tratamento de jatos de água em que o parasita é eliminado. E há outros também que podem ser implementados. Portanto, esse é um fator que fez com que a indústria nos últimos anos estagnasse um pouco, e neste momento vemos que de facto as tecnologias e a adoção de novas tecnologias está de momento a fazer com que a indústria se desenvolva e aumente a produção, mesmo tendo os mesmos mecanismos de regulamentação. Então, a tecnologia acaba sendo uma ferramenta para enfrentar esses desafios de enfermidades e hoje o pescado, né, já é a proteína mais produzida no mundo e consumida principalmente na Ásia. Sim. Mas nós vemos também o desafio de aumentar, principalmente no Brasil, onde é uma cultura muito da carne vermelha, de aumentar esse consumo, né? Como que você vê esse cenário mundial? Não, o aumento, e foi falado agora na palestra, que é fundamental educar a população, ir às escolas e ter esse trabalho de fomentar o consumo de proteína de pescado, que é saudável, e há a percepção que essa proteína é saudável e tem vantagens para a saúde. Mas esse trabalho de desenvolvimento do mercado é fundamental. No caso da Noruega, o salmão foi um trabalho muito longo, ao longo das últimas décadas, em que, por exemplo, há o Norwegian Seafood Council, o Conselho de Seafood da Noruega, que é financiado pelos produtores e que depois trata de fazer o desenvolvimento de determinados mercados. E no início do século fez um trabalho muito grande na Ásia, inclusive fazendo trabalhos nas escolas e introduzindo o salmão nas escolas no Japão, em Hong Kong e em diferentes países, com que fez com que o consumo aumentasse muito. Há 30 anos, há 40 anos, se calhar, ninguém comia. Os japoneses não comiam salmão com sushi. Hoje em dia há salmão no sushi em todo o lado. Um não existe sem o outro. Exato. E isso foi um trabalho de mercado, de muito, muito esforço que os produtores coletivamente fizeram. Muito interessante. Você teria mais alguma coisa que poderia compartilhar com a gente sobre o teu trabalho, enfim, sobre... Não, eu acho que, por exemplo, a Hatch, uma coisa que nós fazemos é também dar apoio a pessoas e a empresas que estão num estado inicial a desenvolver tecnologias. Também trabalhamos com governos que queiram incentivar esses ecossistemas de inovação. E, portanto, esse é um trabalho que fazemos ao longo do tempo, e podem ver diferentes programas que nós fazemos regularmente, também incentivando o envolvimento de mulheres a desenvolver tecnologias para aplicação na parte da aquacultura e da economia azul no geral. E, portanto, podem entrar em contato connosco e poderemos conversar. Ok, Gonçalo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Brasil. Obrigado, pela Samara. Primeira vez no Sul. É verdade, primeira vez aqui no Sul. Ele estava me contando que conheceu as cataratas, né? 2, 3 dias atrás. Conta um pouquinho pra gente qual foi a tua impressão. Não, é impressionante e de facto é algo para se ver uma vez na vida, pelo menos. Sim. Mas ficou já à vontade de voltar. Bacana, muito obrigada, Tá, Gonçalo. Obrigado, Seja bem-vindo ao IFC e a gente espera tê-lo mais vezes conosco. Tá, obrigado.